bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é também super importante aí, que vocês aprendem no 7º ano e a gente revisa ele no 8º ano, que vai deixar um pouquinho mais difícil aí, um pouquinho mais complicado, né? Então vamos começar aqui. Então tá aí, pessoal. Nosso tema hoje é equações fracionárias, né? Como que a gente vai resolver aí uma equação envolvendo fração, que é o bicho-papão da matemática, né? Vamos lá, então, ó. Inicialmente, a gente tem que relembrar aqui o que é uma equação, tá? Então, equação nada mais que é uma ação que indica uma igualdade. A gente costuma aprender no 7º ano que a equação polinomial do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Ax mais b igual a 0. E vamos sempre considerar o a e o b, que são números racionais. O que é isso? Pode ser inteiro, positivo, negativo, fração, ou seja, tem uma variedade enorme aí para a gente poder resolver essa equação, tá? Em outras palavras, posso dizer que a e b são números, tá bom? E aqui a gente tem o x, que é o padrão, mas pode colocar k, pode colocar y, pode colocar j, vai de acordo com o seu gosto, né? Pode colocar que é o que a gente chama de incógnita, que significa achar o valor desconhecido. Como que a gente resolve a equação? Então, lá no comecinho a gente aprendeu que existem dois princípios que permeiam a resolução da equação do primeiro grau. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um número somado com 3 para dar 7, né? Mentalmente eu já posso fazer. Peraí, que número que eu coloco ali no lugar do 3 para dar 7? 4, certo? Então a gente pode afirmar aqui que o x vale 4, tá bom? Outro exemplo seria 2 vezes que número resulta em 24. Então, poderia pensar aqui, né? Que número vezes 2 que resulta em 24. Então, mentalmente, né? Esse número aqui seria o 12, tá? E uma das estratégias que a gente utiliza é o princípio aditivo e princípio multiplicativo. O que é isso? Consiste em adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois lados da igualdade. Porque uma equação, se você lembrar lá atrás, ele representa como dois pratos de uma balança em equilíbrio. Então, se aqui você tem uma bolinha, um quadradinho, né, que pesa x, mais aqui 3 quilos, e aqui você tem um peso de 7 quilos, por exemplo, a gente pode dividir esses 7 quilos de uma outra forma. Posso trocar por um bloquinho de 3 e um bloquinho de 4. Continua tendo 7 quilos. No prato de cá, eu continuo tendo o bloquinho de x e o peso de 3. Se está em equilíbrio essa balança, eu posso simplesmente tirar aqui 3 quilos do lado de cá. Automaticamente, o lado direito pesaria mais. E se eu tiro 3, que é a mesma quantidade que eu tirei do lado esquerdo, ela volta a ficar em equilíbrio. Então, aqui nesse caso, a gente tem que o x é igual a 4. Tá? Essa é uma das técnicas que a gente utiliza para resolver a equação quando é dado a balança. Tá? Então, se eu posso somar ou subtrair qualquer quantidade, né? No caso da balança, eu pude retirar 3 de cada lado. Então, eu posso escrever isso algebricamente. Então, eu venho do lado de cá e tiro 3, venho do lado de cá e tiro 3. Então, aqui a gente aprende lá no 7º ano que se eu tenho 3 e eu devo 3, fica com 0. Quem sobrou do lado esquerdo foi a incógnita, o x, que a gente pode escrever também 1x. Podemos escrever também mais um x, não vai fazer diferença. E 7 menos 3, a gente já tem direto o resultado, que é 4. Tá bom? Então, se eu posso fazer a adição, né, adicionar o oposto, né, que na verdade quando eu coloco menos 3 dos dois lados, eu estou adicionando, eu estou juntando menos 3 dos dois lados, tá? E o mesmo vale para quando tiver multiplicação. Então, se eu tiver uma situação aonde eu tenho aqui no prato da esquerda da balança 2 bloquinhos de x e aqui eu tenho 24 quilos, eu posso, isso aqui está em equilíbrio, né? Então o peso de cá é igual ao peso de lá.
Então, eu posso escrever isso daqui. O lado esquerdo continua com os 2 bloquinhos de x, e aqui eu vou pensar em dividir em 2 blocos com o mesmo peso, com a mesma massa. Né? Então, se eu tenho 24, se eu quero 2 bloquinhos aqui do lado esquerdo, então seria interessante eu ter 2 bloquinhos do lado direito com a mesma massa. Né? Então, aqui no caso do 24, eu posso substituir por 2 de 12. Então, fica simples eu pensar, se eu tenho 2 bloquinhos do lado esquerdo, dois pesos, né? 2 massas de 12, então quer dizer que cada massa dessa vale 12. Cada bloquinho desse vale 12. Em outras palavras, né? Se eu tenho 2 aqui do lado esquerdo, eu posso dividir o lado direito por 2. Então, utilizando o princípio multiplicativo, divide os dois lados aqui por 2. Então, se eu tenho 2x, né? Vale lembrar que 2x não são números, tá? É isso aqui, ó, x mais x, que dá 2x, tá? Então, eu tenho 2 vezes o x, se eu dividir por 2, eu cancelo, que vai dar 1x, que tá aqui, ó, bonitinho, escondidinho, e 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, esses são os 2 princípios que a gente utiliza para resolver a equação. E fração, tio, o que eu faço? Para resolver fração, é a mesma coisa. O que eu preciso saber é fazer operações com fração. A única diferença vai ser essa. Vamos ver aqui um exemplo, como que fica? 3 dias depois. Então, um exemplo envolvendo uma fração. Então, se eu tenho um número somado com 3 quartos para dar 6. Que número que eu vou somar com 3 quartos que vai dar 6? Aqui vale lembrar que 3 quartos, o número de cima, o numerador, é menor do que o denominador. Significa que esse número não chega a 1 inteiro. Então, provavelmente, aí ele vai ser 0, alguma coisa. Então, você vai pensar, x, um valor desconhecido, somado com 0, alguma coisa, tipo quase 1, para dar 6. Automaticamente, eu deveria pensar que é no mínimo 5. Porque 5 mais 1 dá 6, então 5, alguma coisa, mais 0, alguma coisa vai dar 6. Né? E aqui, então, como o mais 3 quartos, né? O 3 quartos está somando o x, eu vou utilizar o princípio aditivo. Então, se eu tenho mais 3 quartos, eu adiciono o oposto de mais 3 quartos dos dois lados, que é menos 3 quartos e menos 3 quartos. Então, se eu tenho 3 quartos, eu devo 3 quartos, lado de cada zero, e a gente tem o x sozinho, que é o que a gente precisa para calcular o valor dele, né? E agora basta eu não confundir como faz essa operação de adição e subtração de fração. Processo 1. Vou colocar aqui, vou apresentar umas ideias diferentes aqui, tá? Escolha o que for melhor para você e seja feliz. Certo, passarinho? É isso aí, é nóis, estamos juntos. Então aqui, nós temos MMC de 1 e 4. Então, muitas pessoas gostam de fazer assim, né? MMC de 1 e 4. Você vai fatorar 1 e 4 por 2. 1 e 2 por 2, 1 e 1. O MMC é o produto desses fatores primos. Então, o MMC aqui vai ser 4. Coloca 4 no denominador e vem para aquela regra que a gente aprende, né? Que muita gente não esquece essa regra. Que regra que é essa? O MMC divide pelo denominador. Então, 4 dividido por 1 dá 4. O resultado a gente multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 6, 24. Vamos repetir o sinalzinho lá do meio, menos, agora a gente faz com 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 3 vai dar 3. Denominador aqui é igual, eu só resolvo a parte de cima. 24 menos 3 dá 21 quartos. Esse seria, na verdade, o valor do meu x. Tá bom? Para fazer um pouco mais sentido, 3 quartos, se eu dividir 3 por 4, a gente tem 30, vai dar 7, dá 28, sobra 2. Põe o 0, porque eu já pus a vírgula, vai caber 5. Então, ó, 0,75. Quanto que é 21 quartos? Se eu dividir 21 por 4,
Aqui, vale lembrar que eu posso fazer um cálculo mental. 4 não é 2 vezes 2? Então, se eu quero dividir por 4, eu posso dividir por 2 duas vezes. Qual a metade de 21? Depois, qual a metade do resultado? Na dúvida, faz a conta, né? Então, 21 por 4 vai dar 5. Aqui vai dar 20, vai sobrar 1. Põe a vírgula, ganha um zero. 10 por 4 vai dar 2, que vai dar 8. Sobra 2 aqui embaixo. Como já tem a vírgula, esse zero aqui é direito colocar, né? Então, 20 por 4, eu tenho 5. Nossa. 20 por 4, eu tenho 5. Chegou, gente, em casa. Então, dá 5,25. Vamos conferir, ver se dá certo aqui esse meu cálculo? Olha lá. O x que eu achei é 5,25. Mais o 3 quartos que eu achei, que é 0,75. Será que isso dá 6? Como é que eu faço adição de fração? Eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Então, 5,25 mais 0,75. Nós temos 5, 5, 10, vai 1, mais 2, 3, com 7, 10, vai 1, mais 1, 6. Olha lá. Então, realmente, o valor aqui do meu resultado é 21 quartos. Então, se trabalhou com fração, você pode deixar a fração, que também é um número. Olha que novidade. Fração também é número, viu? Não vai esquecer disso. Então, esse seria o primeiro procedimento. Tirou o MMC, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Resolve lá em cima, no numerador, e chega no resultado da fração. O máximo que vai acontecer aqui é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, para deixá-la mais simples, mais bonitinha, né? E o que a gente jamais pode esquecer numa equação, que é um problema, ele existe. Então, nós temos 21 quartos, tá? Esse foi o exemplo que envolve uma fração utilizando o princípio aditivo. Se tiver que precisar usar o princípio multiplicativo, né? Como que a gente vai fazer isso daqui? Vamos copiar aqui. Se eu estiver trabalhando com o princípio multiplicativo, eu posso pensar em 2/3 de um número somado com 4 vai dar 2. Então, aqui a gente já tem um probleminha um pouquinho mais avançado, né? Porque o 2/3 do número desconhecido, eu também posso escrever como 2x sobre 3. É o mesmo que 2/3 de um número, né? Se você observar o vídeo que já foi publicado aqui no canal, você tem 2/3 de x, então você pode aplicar a multiplicação de frações e você vai ter 2x sobre 3, mesmo esquema, tá joia? Então, eu tenho aqui 2x sobre 3 mais o 4 dividido por 2, aliás, igual a 2. Qual é a principal ideia? Tirar esse mais 4 daqui, né? Então, eu posso utilizar o princípio aditivo, adicionando menos 4 dos dois lados. Então, se eu tenho 4, devo 4, aqui dá 0. E vai sobrar para mim aqui 2x sobre 3 igual a 2 menos 4. Então, se está 2 menos 4, se eu tenho 2 e devo 4, estou devendo 2. Certo? Tá bom. E agora, como é que eu vou fazer o princípio multiplicativo? Já que eu posso multiplicar ou dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo número, então, se eu estou dividindo por 3 do lado de cá, qual seria a operação inversa de dividir por 3? Multiplicar por 3. Então, eu multiplico os dois lados por 3. Então, olha como que vai ficar. Aqui, multiplicação de fração, você pode conferir no vídeo anterior. 3 vezes 2x eu tenho 6x. 1 vezes 3 eu tenho 3. Do lado de cá, menos 2 vezes 3. Multiplicação com um número positivo e negativo, a gente tem jogo de sinal. Então, o 3 não tem sinal, fica positivo. Menos vezes mais, os sinais são diferentes, isso aqui dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Olha que bacana. Se estava dividindo por 3 e eu multipliquei por 3, quer dizer que aqui virou uma fração que dá para reduzir. Lembra que a fração é uma divisão do de cima pelo de baixo? Então, olha que legal. 6x, se eu dividir por 3, eu tenho 2x, igual a menos 6.
Qual seria meu próximo passo? O 2 está multiplicando o x, então eu vou dividir os dois lados por 2. Então, 2x dividido por 2 dá 1, x, pode colocar assim, ou somente o x, e menos 6 dividido por 2, jogo de sinal novamente. Então, o mais aqui no 2, porque não tem sinal, menos dividido por mais, os sinais são diferentes, vai dar menos, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o valor do x que eu coloco aqui nesse lugar, para que seja verdadeira essa equação, é o x igual a menos 3. Então, não podemos esquecer a solução de menos 3. Tá? Esse seria um segundo método. Eu ia aplicando pausadamente princípio aditivo, depois princípio multiplicativo, e assim vai indo. Tá? Qual seria a minha terceira opção? Que é uma regra um pouco mais prática, né? Como que a gente calcula aqui fração de uma maneira mais prática. Resolver essa equação. Então, se eu colocar aqui 1/5 de x menos 2/3 igual a 1. Como é que eu vou achar esse valor aqui? A primeira regrinha que nós vimos aqui, ó, de tirar a MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Porque quando eu tenho aqui, ó, eu posso transformar essa em fração e fazer isso dos dois lados. Eu tirando o MMC dos denominadores, dos dois lados, eu vou conseguir eliminar os dois lados daquele número, os dois lados da equação. Então, qual seria o procedimento a fazer? Então, a gente vem aqui, vamos fazer duas barrinhas, uma antes e uma depois do igual, e vamos calcular o MMC de 5, 3 e 1. Então, se eu quiser calcular o MMC de 5, 3 e 1, então a gente tem aqui, por 5 dá 1, 3 e 1, por 3, 1, 1 e 1. Nossa, tio, não acredito, tá errado, não pode começar por 5, tem que começar pelo 3. Mentira. Nós temos uma propriedade da multiplicação que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu começar pelo 5, depois o 3, é o mesmo se eu começar o 3, depois o 5, já que eu vou multiplicar esses dois caras para achar o MMC. Né? Todos os termos que estão aqui. Então, meu MMC aqui deu 15. Então, tanto faz começar por 3 ou por 5, tá bom? Então, a gente coloca aqui o denominador 15. O que isso significa? Que todas essas frações dá para transformar em denominador 15. Então, vamos aplicar nossa regra prática. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1x, nós temos 3x. Menos 15 dividido por 3 dá 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 1, 15. Saca só, aqui eu multipliquei os dois lados por 3. Olha que legal, aqui nós estamos dividindo os dois lados por 15. Então a gente pode vir aqui e simplificar essa operação, porque eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados da igualdade. Né? O que muita gente já aprendeu aí, que a gente cancela os denominadores depois que tira MMC. Vou escrever aqui MMC para fixar. Então, a gente faz esse cancelamento justamente por isso, porque eu estou dividindo os dois lados pelo mesmo número. Então, eu não estou alterando a balança. Se isso fosse duas balanças, e eu dividir a quantidade que eu tenho na direita por 15 e a quantidade que eu tenho na esquerda por 15, eu não alteraria o equilíbrio dessa balança. Então, é permitido eu fazer isso. Então, nesse caso agora, a gente vai resolver o que sobrou aqui, né? Nós temos 3x menos 10 igual a 15. Vamos aplicar os princípios. Como é que eu tiro esse menos 10 daqui? É só acrescentar mais 10 dos dois lados. Então, devo 10, tenho 10, 0. Quem ficou do lado de cá sozinho? O 3 vezes o x, que é igual a 15 mais 10, 25. Agora, perceba que o 3 está multiplicando o x. Vamos lembrar que 3x não é 3 mais x.
3x é x mais x mais x. 3x. Então, se estou multiplicando por 3 o x, eu posso dividir os dois lados por 3. Então, 3x dividido por 3 dá 1x, e 25 dividido por 3 não divide exato. Por convenção matemática, a gente sempre deixa na forma de fração irredutível. Não dá para simplificar, então essa seria a minha fração irredutível. Tio, mas pode deixar fração? Pode, gente. Fração é número, tá? Então a solução aqui, 25 terços. Tá bom? Esse seria o procedimento mais comum que a gente tem aí. Você vai falar para mim assim, tio, eu não aprendi assim. Eu aprendi passa para lá, passa para cá. Passa para lá, passa para cá. Tá somando aqui o 4. Mais 4 aqui. Aí eu aprendi que eu tenho que passar esse mais 4 para cá como menos 4. Muda alguma coisa? Não muda. Ah, tio, mas eu aprendi aqui, cara, quando eu tenho aqui, ó, 2 vezes x, eu tenho que passar esse 2 aqui dividindo. Mudou alguma coisa? Não muda, tá? E aí, o que você faz? Você faz assim ou você faz do outro jeito? Você vai fazer o que for mais confortável para você, né, gente? Óbvio. Então, por que que eu expliquei desta forma? Porque a gente pode saber maneiras práticas de resolver alguma coisa, mas não pode esquecer que aquilo tem um fundamento matemático, que é uma das coisas que eu estou falando sempre nos vídeos. Então, a gente tem que entender por que isso existe. Então, não é uma pessoa acordou lá, estava dormindo, acordou, falou assim, ó, se eu passar para lá? Não, não é assim, né? Então, é uma coisa que tem fundamento matemático, que são os dois princípios que a gente utiliza. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, tá? E, para a gente finalizar o vídeo, mais um exemplo de como que dá para fazer essas equações utilizando frações equivalentes. Ah, isso daí é bacana. Fração equivalente é aquela fração que tem números diferentes, mas representa a mesma coisa. Exemplo, meio é o mesmo que 2/4. Você pegar uma pizza, dividir em 2, comer um pedaço, é o mesmo que você pegar uma pizza, dividir em 4 e comer 2 pedaços. Isso são frações equivalentes. Então, faz aí para nós, tio. Faz para nós. Então, vou inventar uma coisa bem legal aqui, deixa eu ver. 3x sobre 4. Opa. 3x sobre 4 menos 2 terços igual a x. Olha que bonito. Vamos lá. Sabe o procedimento do MMC? Para eu usar fração equivalente, seria interessante eu ter dos dois lados o mesmo denominador. Para quê? Para que eu cancele. Não era assim que a gente fez aqui no exemplo anterior? Então vamos lá. 4, 3 e 1. 4, 3 e 1. Que número em comum eu tenho a esses valores? É o MMC. Então, o 1 não entra na conta, o de 4, 3, tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, tabuada do 4, 4, 8, 12. Então, o 12 eles encontram. Eu posso transformar todas essas frações em denominador 12. Como é que eu transformo o 4 em 12? Eu multiplico por 3 embaixo. Só que eu não posso fazer só embaixo. Eu tenho que fazer em cima. Como é que eu transformo 3 em 12? Eu multiplico ele por 4. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. O 1, como é que eu transformo em 12? Eu multiplico por 12. Embaixo e em cima. Então, olha que legal. 3x vezes 3, 3x, 6x, 9x. Então, a gente tem aqui 9x. Embaixo, 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Ó, mesmo denominador. Igual. X vezes 12, 12x. 1 vezes 12, 12. Tudo tá 12. Vocês aprenderam lá no sexto ano que quando a fração tem o mesmo denominador, você pode escrevê-la
num denominador só. Então, é só repetir o que está lá em cima, só que em forma de uma fração. E o que a gente viu no exercício anterior? Que se eu estou dividindo os dois lados por 12, eu posso cancelar. Agora é só resolver. Vou fazer de uma maneira não tradicional, para levar vocês a pensarem um pouco. Aqui do lado esquerdo, no primeiro membro, eu tenho 9x. No segundo membro, eu tenho 12x. Se eu tirar esse 12x para cá, aqui eu só tenho 9. Como é que eu vou tirar 12? Eu vou ter número negativo. Mas aqui eu tenho 12. Então, se eu tirar 9x dos dois lados, do lado de cá eu consigo deixar o 12 menos 9, certo? Então, quem tiver interesse, pode tentar fazer esse exercício, pausa o vídeo aqui e tenta fazer esse exercício dessa maneira. Em vez de passar um 12x para o primeiro membro, você passa o 9 para o lado de cá. Vê se você dá conta de fazer, tá? Vamos fazer aqui o jeito tradicional. Então, aqui eu tenho 12x e tem 9x. Tio, e agora, o que eu faço? É o que eu sempre falo. Letra para um lado, número para o outro. Ah, então quer dizer que do lado esquerdo tem que ficar a letra? Não necessariamente. Você pode deixar tudo do lado direito, as letras, desde que do lado esquerdo tenha os números. Então, eu vou optar para o lado esquerdo termos as letras. Quem é a letra aqui? 9x. E esse 12x, eu tenho que tirar ele daqui. Como é que eu tiro ele do segundo membro? Eu tiro o 12x do lado de lá, automaticamente tiro o 12x do lado de cá. Então, aqui, menos 12x. E 12x menos 12x dá zero. Né? Eu posso pensar também, tenho 12x, devo 12x, zero. E esse menos 8, como é que eu tiro o menos 8 daqui? É só acrescentar mais 8 dos dois lados. Mais 8 com menos 8 vai dar zero. E aqui fica 8. Mais 8, né? Então, olha lá. Tenho 9x, devo 12x, estou devendo 3x, igual a 8. Ah, mas e agora? Aí que tá, se você foca só no passa para cá, acontece de muita gente fazer isso daqui, porque troca o sinal. E na verdade não é isso, né? Quando eu tenho um x negativo, eu tenho duas opções. A primeira delas é dividir os dois lados por quem está multiplicando o x, que é o menos 3. Então ficaria assim, ó. Vou dividir esse lado por menos 3, esse lado por menos 3. Aqui vai cancelar, vai dar 1, sobrar o x. E aqui, mais dividido por menos dá menos. E 8 terços vai ficar 8 terços, que é uma fração. Essa seria uma maneira de fazer. Ou que muitos de vocês já sabem, toda vez que eu tiver o x negativo, eu multiplico por menos 1 toda a expressão. O que significa multiplicar por menos 1? Trocar o sinal, sem mexer no número. Então, menos 3x fica positivo e o 8 fica menos 8. E agora você divide os dois lados por 3. Ou, se preferir, passa o 3 dividindo. Não precisa trocar o sinal. Né? Então, aqui no caso, a gente tem menos 8 terços. Olha lá, mesmo resultado. Solução, menos 8 terços. Tranquilo? Olha que simples, né? Simples, né, tio? Nossa, tá de conta que você fez aí, tá falando que é simples. Mas acaba sendo simples, porque isso aqui, gente, é treino. Quanto mais eu treino, mais fácil eu consigo sair desse tipo de situação, tá? Resumo de tudo. Como que eu faço? Operação com fração, resolver a equação. Básico é você olhar para todos os denominadores, tirar MMC de todos os denominadores. Tirou o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você vai ver que nos dois lados você vai ter o mesmo denominador. Deixa eu voltar meu exemplo aqui, que fica claro para vocês acompanhar. O mesmo denominador, que nesse caso aqui foi 15. Cancela os denominadores, porque é a mesma coisa de dividir os dois lados pelo mesmo número, você não vai alterar o número,
o equilíbrio da balança e depois aplico o aditivo e multiplicativo, pensando letra para um lado, número para o outro. Se está mais no primeiro membro, acrescenta menos dos dois lados. Se tiver menos, acrescenta mais dos dois lados. Se está multiplicando, divide os dois lados por aquele número. E se está dividindo, multiplica os dois lados por aquele número. Tá? O objetivo é sempre achar o valor desconhecido. Tudo bem? Então é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar os sininhos aqui das notificações, compartilhar com seus amigos que têm aí dificuldade com fração. E não se esqueça de inscrever no canal. E segue a gente também lá no Instagram, @matematicairo. Coloca lá que sempre que tiver videozinho vai ter uma chamada lá de vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!